realmente fiquei na dúvida se eu deveria marcar esse vídeo como apropriado para crianças, porque vai que alguma delas se traumatiza com o que eu vou contar aqui. What does that mean? It's Christmas. Oi, gente! Chegamos ao que talvez tenha sido o vídeo que eu mais esperava gravar, mas eu preciso começar contando sobre como eu me embrulhei no papel de trouxa nesse Natal. Lá fui eu procurar o Cartas do Papai Noel pra comprar. Indisponível em tudo quanto é lugar. Eu praticamente tive que encomendar esse livro. E aí eu descubro que ano que vem a HarperCollins, que é a editora que agora tá com os direitos da obra do Tolkien no Brasil, vocês devem estar sabendo desse babado de 2 anos atrás, né? A HarperCollins vai relançar o Cartas do Papai Noel com cartinhas inéditas e uma nova tradução feita pela Cristina Casagrande, que é uma pessoa que nós podemos chamar de especialista em Tolkien. Eu e outros fãs falamos de Tolkien no YouTube. Ela fala de Tolkien na academia, o que é muito mais corajoso. Inclusive, volta e meia ela aparece por aqui, então eu já peço desculpas por possíveis, prováveis imprecisões. Os filhos do Tolkien, assim como muitas crianças fazem até hoje, escreviam cartinhas pro Papai Noel pedindo presentes. Mas, sendo filhas de quem elas eram, Tolkien viu aí a oportunidade de aguçar a imaginação dessas crianças e ele começou a responder essas cartinhas como se fosse o próprio Papai Noel. Só que não era aquela criatividade absurda dele, ele não se limitava a responder as cartas. Ele criou um microcosmo, um pequeno universo literário para as cartinhas. A começar pela parte estética. Ele inventou uma letra para o Papai Noel. É uma letra toda tremidinha, porque ele já é um senhorzinho de, na época era o quê? 1934, 35, 1943 anos. Inclusive, é sacada muito boa da data. Ele fazia desenhos para ilustrar o conteúdo das cartinhas e ele até incluía um selo do Polo Norte nos envelopes. E claro, inventou uma língua. Um dia comum na vida de John Ronald Reuel Tolkien. Lendo Cartas do Papai Noel, nós percebemos duas coisas. A primeira é que crianças crescem e Peter Pan tinha razão. Voltem querendo crescer, mas já sabem, se crescerem, não voltarão jamais. No recorte feito por essa edição, a gente acompanha 23 anos de cartas, começando em 1920, com a carta para o mais velho, Master John, e terminando em 1943 com uma carta para Miss Priscilla. Tolkien teve 4 mini-Tolkiens, John, Michael, Christopher e Priscilla, a caçulinha. E o Christopher, como vocês sabem, é o nosso homem. Ele foi o responsável pelo legado do pai até muito recentemente, quando ele se aposentou da diretoria da Tolkien Estate. O que pode ser um prenúncio de tempos sombrios. Mas não vamos esperar o pior. Hoje nós temos várias obras sendo lançadas postumamente, porque o Christopher vinha lá com o seu grampeador mágico, organizava os manuscritos do pai, às vezes até decifrava a letra dele e publicava. É um tanto triste, talvez triste não seja bem a palavra, mas um tanto nostálgico, agridoce, acompanhar o envio dessas cartinhas. As primeiras eram só pro John, que é o mais velho, mas o Papai Noel já enviava presentes pro Michael, mesmo ele sendo muito bebê para escrever as suas próprias cartas. E aí quando a gente já tinha cartas pro Michael e pro Christopher, John já não mandava mais. E tem uma carta lá no finalzinho que ele envia só pra Priscilla e ele fala: "Suponho que você vai pendurar a sua meia só mais uma vez." Se eu chorei, de leve só um pouquinho. Mas é bem bonito porque mesmo quando as outras crianças, agora já rapazes, não enviavam mais cartas, o Papai Noel sempre perguntava por elas. E ele fala pra Priscilla que nunca vai se esquecer dela e que ele guarda todos os endereços porque um dia ele espera responder e escrever cartas pros filhos deles. E eu fiquei me perguntando até que ponto esse não seria um sentimento do próprio Tolkien, vendo os filhos crescerem. E eu disse que nós podemos notar duas coisas com essa coletânea epistolar. E essa segunda coisa que a gente pode notar é como Tolkien não se controla. Olha, um plot, preciso inventar um universo, preciso ilustrar, preciso inventar uma língua. A primeira carta tem 5 linhas. Lá na metade
elas têm 8 páginas. De repente, não era mais só o Papai Noel respondendo as cartinhas, ele contava as altas aventuras lá no Polo Norte, como ele separava logisticamente os presentes, como ele construiu uma casa nova na montanha, como um dia o urso polar acendeu todas as luzes da aurora boreal de uma vez e eles ficaram sem luz por 2 anos. E foram aparecendo mais personagens, o primeiro deles sendo o urso polar do norte, com quem o Papai Noel tem uma relação de amor e ódio. Eles são muito companheiros, o urso polar sempre ajuda o Papai Noel, mas ele é muito desastrado e muito presunçoso. E fiquem atentos às interferências que ele faz nas cartas, dando a sua própria versão dos fatos. E aí ele completa: desculpem a minha letra grossa, minha pata é gorda. Vê se eu aguento uma coisa dessa! Agora deixa eu puxar uma nota de rodapé. Quando eu li a sinopse aqui, falava sobre uma grande aventura no Polo Norte com um urso polar. E nesse segundo semestre eu entrei num vórtex de ciladas polares, como eu as chamo. Eu desencalhei aquele O Terror que tava lá na minha estante faz tipo 2, 3 anos. Assisti a série, que inclusive é melhor que o livro, mas vamos falar melhor sobre isso no ano que vem, no Passeando pela Teoria Literária. E com esse livro foram 900 páginas de uma aventura no Polo Norte com um urso polar. Logo depois eu peguei o Cartas do Papai Noel e foi como se eu nunca tivesse saído do terror, eu só tivesse entrado numa versão para crianças. Mas o Urso Polar do Norte não é o único coadjuvante da história e ele jamais concordaria em ser chamado de coadjuvante. Há o Jardineiro, que é um boneco de neve, os sobrinhos do Urso Polar e o Homem da Lua. Essa parte do Homem da Lua é interessante porque, originalmente, ele é personagem de uma nursery rhyme, que são aquelas rimas para crianças. Acho que a gente não tem uma tradução para isso no português, o mais próximo talvez fosse parlendas. Aqui, ele visita o Papai Noel, perde a hora, e quando ele volta, os dragões tomaram conta do lugar, no caso da Lua, porque, como todos sabemos, existem dragões na Lua. E eu tenho pra mim que essa nursery rhyme deveria ser a favorita do Tolkien, porque o Homem da Lua aparece em várias das outras histórias que ele escreveu. Quer ver? A música que o Frodo canta lá no Pônei Saltitante, quando ele deveria estar sendo discreto. Aquela parte é o Frodo encarnando o meme do Crush tá vindo, age naturalmente. Agora imagine essas crianças vendo os personagens das músicas que os pais cantavam pra elas aparecendo nas cartinhas do Papai Noel. Há também elfos, mas pensem menos no Thranduil glamuroso e mais nos duendinhos da origem dos Guardiões. E há trasgos. E aqui a história dá uma guinada. Sabe aquela sensação de quando a gente viu o logo? É o logo a logo? Eu sempre fico na dúvida. Publicitários desse meu YouTube, por favor, me ajudem. Quando apareceu o nome Harry Potter no 5º filme e a gente ficou com aquela sensação de que a história não era mais a mesma? Então, é a mesma coisa. Em 1932, nossa, agora parece que eu estou dizendo fatos reais. Em 1932, o urso polar descobre, sem querer, o esconderijo dos trasgos numa caverna e que eles andaram roubando os presentes da antiga casa do Papai Noel. Tem uma treta, eles são expulsos. Quando as coisas já estão mais calmas, lá pelos anos 40, o Papai Noel diz que ele tinha medo que os trasgos voltassem porque ele tinha ouvido notícias de que eles estavam se espalhando e aparecendo em vários lugares. Até que em 1941 eles voltam com força total e atacam o Polo Norte. Aí você se pergunta, Tolkien ainda tá falando sobre trasgos? Agora calma lá que eu não vou dizer que Tolkien tava fazendo uma alegoria. Se eu disser isso, eu não sei quem vem atrás de mim primeiro, ele ou os fãs. A gente sabe que Tolkien era bem contra a alegoria, ele trabalhava com aplicabilidade, mas existiam sim alusões e comentários a fatos, coisas que estavam acontecendo no mundo naquele momento. Eu não vou ser categórica e dizer que os trasgos são uma referência aos nazistas, até porque eu correria o risco de fazer uma análise retroativa. Mas o fato deles existirem, o fato dos trasgos existirem, eu claramente já tô mais no mundo do Tolkien do que no mundo real. O fato deles existirem e deles estarem ganhando força me parece um reflexo do clima tumultuoso que a Europa estava vivendo ali no decorrer dos anos 30. E Tolkien, como veterano da Primeira Guerra, alguém que perdeu amigos muito próximos nela, ele mesmo foi ferido nas trincheiras, ele tinha vários motivos para perceber e se preocupar com a probabilidade de uma nova guerra. E nessa nova guerra agora seriam os filhos mais velhos dele que lutariam.
como de fato lutaram. E o caso dos Trasgos não é a única vez em que Tolkien faz essa ponte com o que estava acontecendo no mundo na época. Em uma das cartas de 1931, eu fiz uma colinha com as datas. O Papai Noel fala que em todo o mundo há um número muito grande de pessoas pobres e famintas. E nas cartas subsequentes, ele diz que tem enviado mais roupas e comida do que brinquedos, que é isso que as crianças estavam pedindo. E se a gente for olhar o que estava acontecendo na época, estamos aonde? Na Grande Depressão. Isso são as consequências da quebra da Bolsa de Valores de 29. E nas últimas cartas, Papai Noel fala muito pesaroso que por causa da guerra, cada vez menos crianças escreviam para ele. Será porque elas não tinham como enviar as cartas, já que os correios ficaram comprometidos? Será porque elas sabiam que não iam ganhar os presentes que elas gostariam de ganhar? Ou será porque elas não tinham mais motivo para acreditar? Mas isso é algo um tanto recorrente na literatura fantástica, mesmo uma literatura fantástica tão descompromissada quanto as cartas do Papai Noel. Especialmente quando o mundo fantástico coexiste com o mundo real, as coisas que acontecem aqui no mundo real, e que geralmente são horríveis, elas acabam vazando, influenciando as coisas que acontecem no mundo fantástico também. E aqui, o Papai Noel existindo do nosso mundo, nada mais lógico que as coisas que acontecessem aqui acabassem influenciando a vida dele lá no Polo Norte. Mas para não terminar de uma forma tão pesada, há uma outra referência que eu gostaria de pontuar. Estamos em 1937 e o Papai Noel escreve: eu ia mandar hobbits. Estou enviando um monte, principalmente segundas edições, que encomendei há poucos dias. Mas imaginei que vocês devem ter muitos. Por isso estou mandando outro conto de fadas de Oxford. Vocês têm noção de como isso me deixou com um sorriso de orelha a orelha? O Hobbit foi lançado em 1937. Ele tá falando, vocês pediram o livro do pai de vocês, mas eu não tenho como mandar o livro do pai de vocês, mas vocês já devem ter muitos desses livros, afinal de contas foi o pai de vocês que escreveu. É muito interessante ler o Cartas do Papai Noel tendo isso em mente, considerando que muitas dessas cartinhas foram escritas enquanto Tolkien estava escrevendo o Hobbit. Gente, se eu já amava Tolkien, agora eu amo em dobro. E eu tenho certeza que quando eu ler as cartas dele mesmo, que acho que tá esgotado também, fica a dica, HarperCollins, eu vou amar em triplo. Se cuida, Charles Dickens. Ler o Cartas do Papai Noel nos dá um vislumbre da vida dos Tolkien. Às vezes a gente só conhece o Tolkien épico, o professor de Oxford, o filólogo, o cara que redefiniu a literatura fantástica. Mas ver todo esse cuidado, todo esse zelo de preparar as cartinhas, de desenhar, de criar essa história pro simples deleite dos filhos dele, isso mostra um outro lado, mostra um Tolkien comprometido com a família, que queria a vida simples de um hobbit. E também mostra que essa imaginação, essa criatividade dele não eram reservadas, canalizadas só pro trabalho. Era quem ele era. Agora vocês entendem por que eu deixei esse livro para ser a conclusão? Mas esse não é o último vídeo do especial lá no Instagram. Você já me segue no Instagram? Eu comentei qual será, vocês já sabem. Estou ansiosa, estou temerosa, não sei se irei sobreviver. Eu mantenho vocês informados. Enquanto isso, tchau, tchau e até o próximo vídeo.